Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam se cuidando nesse contexto que a gente está passando, que é um tanto quanto atípico, mas já passa. O nosso forte sempre foi a resiliência humana, então já a gente supera isso. Meus amores, primeiramente estou com saudade de todos vocês, torcendo para que tudo isso se normalize o mais rápido possível, para que a gente possa retomar a normalidade, tá? Enquanto isso não acontece, vamos aproveitar aí para se reinventar, para ter novas abordagens e também para continuar o nosso processo. Então olha só. O que acontece? Meus amores, números complexos por si só já é uma frente que ela demanda um pouquinho mais de vocês, um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de compreensão, porque é tudo muito novo. Então olha só o nosso combinado. Eu vou tomar a seguinte decisão. Como é uma mecânica muito nova para alguns, a gente vai ter a seguinte abordagem. Eu vou retomar tudo que a gente viu até então, para que você possa entender como é que vai ser o ritmo desse vídeo, como é que vai ser o ritmo dessa metodologia. E aí, a partir da semana que vem, a gente começa a inserir alguns conteúdos novos e por aí vai, tá? Outro comentário. Meus amores, eu sempre vou trabalhar com o seguinte escopo. Eu vou trabalhar com um vídeo mais breve possível. Esse vídeo eu vou abordar a parte teórica em si. E além disso, eu vou complementar a postagem com um documento PDF das anotações do meu caderno, para que você possa, perceba, e aqui está o nosso primeiro combinado, para que você possa, primeiro, assistir o vídeo, ter aí a absorção dos conteúdos pertinentes. Depois disso, dentro daquele prazo ainda de 25 minutos, porque ele vai ser dimensionado para isso, eu vou deixar a cópia que você tem que ter referente àquela aula, para que você possa ter, na medida do possível, o caderno mais completo e a absorção da melhor maneira possível. Tá bom? Meus amores, e por fim, não necessariamente na segunda-feira, talvez na terça, eu vou subir aí uma atividade para casa, seja uma lista avulsa, seja uma página do livro, para que você possa aí retomar, fazer as questões aí no seu ritmo, com tranquilidade. E, se você tiver alguma dúvida, eu peço de coração que você mande pelo Classroom, que aí dentro de 48 horas no máximo, eu vou tirar essa dúvida. E o interessante é que vai ficar registrado lá, para que se porventura algum colega seu teve uma dúvida similar, já vai estar registrado o procedimento lá, seja por vídeo, seja por áudio, a gente chega aí a um produto, a um formato que seja o mais benéfico possível, tá bom? Meus amores, dito isso, vamos começar? Então olha só, vê se você lembra. Meus amores, a gente começou aí nesse primeiro mês a falar de números complexos e eu comecei a apontar algumas ressalvas. A primeira delas, número complexo é algo muito novo. Por quê? Porque ela surge num contexto, você lembra disso? Ela surge num contexto onde a engenharia elétrica, ela começa a desenvolver uma série de dimensionamento de circuito, dimensionamento de uma série de estudos, e ela começa a esbarrar em raízes negativas. E o que chama atenção? Você lembra? O que chama atenção é que, bem, a matemática até então não dava conta, e o experimento continuava. Opa, pera lá. Se o experimento deu certo, o que tem que se adaptar é matemática. É criar uma linguagem que consiga sanar e representar aquela realidade. E vou lá, surge essa galera. Então, vamos de novo. Números complexos surgem para sanar o problema das raízes de números negativos. Raízes pares, né, de expoentes pares de números negativos. Então, vamos juntos? Primeiro comentário. Meus amores, quando eu falo de um número complexo, ele obedece uma escrita padrão, que a priori, que vai ser a parte de introdução, vai ser a forma algébrica. Você vai ver que isso ainda vai desenrolar para outros segmentos e outras abordagens que serão um tanto quanto versáteis. Então olha só, a forma algébrica, ela vai ser a escrita que vai dar um caráter, ela vai evidenciar esse caráter híbrido, esse caráter composto do seu número complexo. Por que isso? Porque todo número complexo ele vai ser composto, perceba, de uma parte real, que vai ser o A, que a gente pode representar por real e dizer igual a A, lembra disso? E mais BI, onde o B e apenas o B, apenas aquilo que está multiplicando o I, vai ser chamado de parte imaginária, pode ser representado como imaginária de Z. E o I vai ser a unidade imaginária. Me ajuda aqui a retomar. Cara, eu precisava resolver o problema da raiz negativa. O I que vai fazer isso. Essa unidade imaginária ela vai ser exatamente o gap, o pulo, a saída para você conseguir sanar. E aí, perceba, o problema não era trabalhar com raízes negativas. Como é que a matemática dá seus pulos? Ela transforma o I na raiz de menos 1. Porque o problema era raiz negativa. Não era raiz. Raiz de 25, você tira de letra e fala 5. A raiz de menos 25 é como a matemática começa a desenrolar isso. Vai falar que a raiz, perceba, de menos 1 vezes a raiz de 25. Então vai dar 5i, que foi o nosso processo. Então a matemática ela resolve o procedimento transformando a raiz de menos 1 em i, transformando o sinal negativo em i. E aí o que é interessante, qual a repercussão disso? Poxa, a repercussão disso aqui, i ao quadrado, ela vai ser menos 1. E você, convenhamos, se você lembra das questões que a gente desenvolveu em sala de aula,
Isso aqui tem quase que presença certa, não é? Ela aparece em várias questões, então é super, hiper importante que você entenda e não abdique que i ao quadrado seja menos 1. Combinado? Tudo certo até então, meus amores? Qualquer coisa, manda dúvida no post que eu ajudo vocês, tá? Olha só, além disso, o que é interessante? Retomando aqui palavrinhas importantes, que elas são muito cobradas em prova, eu preciso que você tenha muito cuidado a esses dois casos especiais, que é o número contemplado como chamado de, imaginário puro e o número real. Olha só, e aqui você vai prometer para mim que não vai errar isso. Quando eu viro para você e falo imaginário puro, você já bate no peito e fala, né? Poxa, parte real nula. Só que não para aí, tá? Além da parte real ser nula, a parte imaginária tem que ser diferente de zero. Sabe por quê? Qual é a grande carinha, qual é a grande característica do imaginário puro? Esse é aquele número formado só por i. Então, 5i. I, 8i, menos 10i. Então, não é só a parte real ser nula. Eu preciso ter parte imaginária. Ou seja, eu preciso que minha parte imaginária seja diferente de zero. Certinho? Além disso, meus amores, vê se você ainda continua comigo, por favor. Número real. Número real, poxa, é tudo aquilo que você estudou anteriormente. Sim ou não? É todo aquele conjunto numérico que contemplou e foi a sua verdade absoluta por tanto tempo. Foi exatamente aí a sua zona de conforto. E qual é a carinha desses números? São números onde a parte imaginária é nula. Então aqui é o contraponto. Enquanto um é formado só por i, esse aqui não vai ter i. Só que olha como é pertinente. 100 vai ser número real, menos 30 vai ser número real, e aqui eu preciso que você me ajude a interpretar. O zero é real? Pensa. A parte imaginária é zero. Poxa, então ele é real. Ah, professor, mas a parte real também é zero. Tanto faz. O cara que tem a restrição de ser diferente de zero quando a gente fala do imaginário puro. Certo? Não confunda, não erre isso. Porque tem várias questões, se você pegou a sua listinha, que o cara fala parte real nula, número imaginário puro, e isso traz todo um desenrolar diferente para a questão, tá bom? Falando sobre aquela lista, essa semaninha sai a resolução dela, e eu gostaria muito que você voltasse nela e fizesse ela com muito, 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 muito carinho, tá bom? Meus amores, continuando, o que é interessante aqui, ó? Perceba, a gente falou sobre o i sendo raiz de menos 1, e o i ao quadrado sendo menos 1. Só que com isso, com esse alicerce, a gente consegue causar toda uma repercussão para qualquer potência de i. E aqui eu vou precisar da sua ajuda, pode ser? Olha só, me ajuda a revisar a potência? Se eu pego um número e elevo a zero, regra universal, não é? Inclusive para o i também. Qualquer número elevado a zero vai ser 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então aqui eu coloquei, ó, i elevado a 1 vai ser o próprio i. I elevado ao quadrado, vê se você ainda lembra, vai ser menos 1. E o elevado ao cubo, olha o que vai acontecer aqui, vê se você consegue me acompanhar. I elevado ao cubo, ele vai ser i ao quadrado, certo? Vezes i, pela propriedade de poder decompor. Se eu faço isso, vai ficar i vezes menos 1, poxa, então por isso que vai ser menos i, certo? Ô, professor, mas e aí, qual a relevância disso? A relevância vem a seguir. I a quarta vai ser i ao quadrado, mesmo processo de decomposição, pode ser? I ao quadrado vezes i ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. E aqui eu preciso que você tenha aquele insight que vai ser crucial para nós. Isso quer dizer, então, para lá, esse 1 voltou aqui, ó, 1. Então vai, tenta ter uma autonomia maior. Se eu falasse do i à quinta, ele vai ser i. I à sexta, ele vai ser menos 1. Por conta desse padrão. E esse padrão acontece de quanto em quanto? Me ajuda a visualizar? Me ajuda a entender esse processo? Ele acontece de 4 em 4. Isso vai ser interessante porque, meus amores, como é que você sai dessa situação? Me explica, por favor. Como é que você vai sair de um expoente que seja gigantesco? Por exemplo, poxa, eu trabalhei com i elevado a 100. Cara, se você fosse decompor esse cara em vários elementozinhos, substituir, daria um trabalho assim sem precedentes. Então vamos pensar em um mecanismo um pouquinho mais rápido, vamos colocar assim, não vou colocar melhor, pior, porque isso é uma decisão pessoal sua, mas é um mecanismo muito mais rápido. Imagina se você se depara, por exemplo, com i elevado a 32 trilhões, 422 bilhões, 400 milhões, credo, convenhamos, inviável. Então qual vai ser o mecanismo para te ajudar a acelerar esse processo? Para você descobrir o valor, basta você dividir esse cara por 4. Por que por 4? Me ajuda a pensar? Porque o seu padrão acontecia de 4 em 4. Ah, então, pessoal, é por isso. Você vai pegar e dividir o 100 por 4. Mas é aquela divisão raiz, é aquela divisão true, que a sua tia, velho, Judite ensinou isso lá no seu 4º ano.
Ou seja, é aquele método da chave. 100 dividido por 4 vai dar 25 com o resto 0. É crucial que você tenha o resto, porque ele vai ser o nosso gatilho. Porque olha só que pertinente. Resto 0, o que isso vai querer dizer então? Que i elevado a 100 vai ser i elevado a 0. Esse cara, ele vai ser traduzido como o resto da minha divisão. Então, por isso que vai dar i elevado a 0 que dá 1. E aqui eu preciso que você tenha um insight também que é crucial. Poxa, professor, mas e aí? Quer dizer então que o resto ele vai ficar limitado a quais valores? Perceba, você não divide por 4? Se você divide por 4, a sua restrição, o seu resto, na verdade, perdão, ele vai ficar limitado a 0, 1, 2 ou 3. Opa! 0, 1, 2 ou 3. Certo? Então você vai ter esse procedimento. Meus amores, esse mecanismo ele vai ter uma repercussão em uma gama de questões bem ampla. Então eu preciso que você também entenda ele. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bem, por hoje era basicamente isso. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha sido o mais proveitoso possível para você. Certo? E qualquer coisa fico à disposição. Meus amores, tenham uma ótima semana. Tenham uma semana muito iluminada por Deus. Beijos de luz. Até a próxima.